Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente vai mergulhar nos documentos da Igreja Episcopal Sol da Justiça para desvendar um mistério muito interessante. O objetivo da nossa aula de hoje é descobrir a verdadeira identidade histórica e teológica de uma das figuras mais enigmáticas de toda a Bíblia. Vamos lá? Afinal, quem foi Melquisedeque? Olha, durante séculos, a breve aparição dele no livro de Gênesis gerou as teorias mais mirabolantes possíveis. Mas hoje, a gente vai deixar de lado qualquer especulação mística, tá? O foco aqui é descobrir a verdade pura da exegese, entendendo esse personagem estritamente como um tipo histórico real que aponta de um jeito brilhante para a obra de Jesus Cristo. Para manter tudo bem organizado para quem é estudante de teologia, ou até para quem está apenas começando a estudar agora, o nosso roteiro vai passar pelo enigma desse personagem, o contexto histórico de Gênesis 14, a questão da tipologia, a grande diferença para o sistema levítico, o conceito de arquétipo final e, para fechar, a segurança prática da nossa fé. Primeira parte: o enigma de Melquisedeque, mito contra a realidade. A teologia reformada clássica nos ajuda a descartar logo de cara alguns erros bem comuns. Melquisedeque não era um anjo, não era uma entidade cósmica e definitivamente não era uma aparição de Cristo antes da encarnação, viu? E ele também não era aquela figura mística e esotérica dos pergaminhos de Qumran. Aquilo ali era pura interpretação de seitas antigas. Apoiada por gigantes como João Calvino, a nossa interpretação bíblica trata Melquisedeque simplesmente como um ser humano, real, histórico, de carne e osso. Avançando para a segunda parte, o contexto de Gênesis 14, que é uma realidade geopolítica pura. Para a gente entender a figura dele, precisamos viajar no tempo, para o Antigo Oriente Próximo, lá no segundo milênio antes de Cristo. Acadêmicos como Bruce Waltke explicam que o cenário daquela época era super complexo e tenso. Imagina um monte de cidades-estado independentes formando alianças militares de peso para dominar territórios e cobrar tributos. Pois é no meio desse ambiente hostil, logo depois que o patriarca Abraão lidera uma missão de resgate militar e derrota uma dessas coalizões, que acontece esse encontro histórico com o rei sacerdote de Salém. E prestem atenção no que acontece nesse encontro. Abraão entrega os dízimos a ele. E por que isso importa tanto? Bom, na linguagem política e militar daquela época, dar a 10ª parte dos despojos de guerra não era um simples ritual, era o reconhecimento de uma autoridade soberana. Abraão estava demonstrando uma submissão reverencial e honrando o Deus verdadeiro. Ou seja, esse dízimo é a prova histórica e irrefutável da autoridade legítima e terrena que Melquisedeque possuía sobre Abraão naquele momento. Número 3. Tipologia literária e o silêncio bíblico. Agora, o que deixa esse relato tão impressionante do ponto de vista teológico não é só o que o texto diz, mas o que ele esconde de propósito. O teólogo Gerhardus Voss explica a tipologia bíblica como uma correspondência histórica onde eventos ou pessoas reais são usados de forma providencial por Deus para apontar para uma realidade maior em Cristo. Pense nisso usando uma analogia simples, tipo uma sombra. Quando a gente vê uma sombra no chão, a gente sabe que tem algo sólido e muito maior se aproximando e conseguimos ver o contorno básico. Mas a sombra em si não é o objeto real, é só um tipo. E olha que genial, essa sombra é desenhada perfeitamente por meio do silêncio no livro de Gênesis. A Bíblia não registra nenhuma genealogia de Melquisedeque, não menciona o nascimento dele, não fala de quem ele descende e nem sequer registra a morte dele. O autor de Hebreus pesca isso com maestria. Ele não está dizendo que o sujeito era um ser imortal de verdade, nada disso. Ele simplesmente usa a falta desses dados biográficos como recurso literário, uma tipologia intencional para simbolizar um sacerdócio eterno e contínuo. Quarta parte: o sacerdócio levítico versus a ordem eterna. Para a gente captar a superioridade absurda do sacerdócio de Jesus, é só colocar os dois sistemas lado a lado. Pensa bem. O sistema levítico do Antigo Testamento era totalmente temporário. Ele exigia uma linhagem biológica humana super rigorosa, os sacerdotes morriam e precisavam ser substituídos, e os sacrifícios tinham que ser repetidos o tempo todo. Era exaustivo. Já a ordem de Melquisedeque aponta para um sistema permanente, que não depende de genealogia humana nenhuma, é baseado num sacrifício único e definitivo e comandado por um único mediador eterno. Fica claro que o sistema de Arão era só uma escolinha provisória. O que nos leva à nossa quinta sessão, Cristo como arquétipo final.
Aqui nós precisamos de rigor exegético. De um lado da balança, a gente tem Melquisedeque, um ser humano histórico, uma sombra provisória e um rei sacerdote mortal. Do outro lado, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, o nosso arquétipo final e ressuscitado. O livro de Hebreus deixa isso cristalino. Ele não diz que o Filho de Deus foi feito parecido com Melquisedeque. Na verdade, é o oposto absoluto. O rei humano lá do passado é que foi moldado pela providência divina na história para servir de maquete e se assemelhar ao Filho de Deus. E vale demais a pena reparar na perfeição dos nomes hebraicos originais no texto base. Malquisedeque significa literalmente rei de justiça. Ele governava sobre Salém, que quer dizer paz. E, ao mesmo tempo, era sacerdote. Pessoal, no antigo sistema de Israel, isso era proibido. Rei era da tribo de Judá e sacerdote era da tribo de Levi. Os dois ofícios não se misturavam de jeito nenhum, sob risco de um juízo severo de Deus. Mas em Cristo, nele, essas duas esferas, a coroa e o altar, se fundem de forma linda e eterna. Ele é o Rei absoluto e o mediador definitivo. Chegando na nossa última parte, segurança na mediação de Jesus. Mas por que mergulhar fundo nessa história de alianças e cidades-estado lá do segundo milênio afeta a fé prática de quem está acompanhando a aula hoje? A resposta está num decreto profético maravilhoso no Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo o que Gerhard dos Voss argumenta sobre a unidade histórica da redenção, isso prova que o plano de salvação não tem remendos ou improvisos. É uma história coesa e perfeita que vai de Gênesis até o Novo Testamento. E a aplicação pastoral disso para o nosso dia a dia é imensamente libertadora. Como o sacerdócio de Cristo é da ordem eterna e totalmente insubstituível, a segurança da salvação é absoluta e garantida. O sacrifício dele está consumado e não precisa mais ser repetido. Ele vive continuamente para interceder. A gente não precisa mais ficar refém de nenhum sistema falho e temporário tentando buscar acesso a Deus. Tudo já foi resolvido e está seguro nas mãos dele. Então, eu encerro a nossa aula com essa reflexão provocativa. Se a mediação eterna e sacerdotal de Jesus é assim tão completa, perfeita e inesgotável, por que as pessoas ainda insistem em buscar mediadores humanos para tentar garantir alguma segurança diante do divino? Fica o pensamento. Que a realidade desse sacrifício feito pelo verdadeiro Rei de Justiça transforme completamente a nossa visão. Muito obrigado por acompanharem essa explicação teológica e um grande abraço.